Oi, eu sou o Koi e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, esse é meu primeiro vídeo de Maqui e Fala e a intenção é mostrar um pouco mais do processo, das etapas da maquiagem que eu vou fazer hoje e também pra gente conversar aqui sobre os mais diversos assuntos. Não tô seguindo nenhum roteiro específico, vai ser uma coisa mais no freestyle. E antes de a gente começar, já se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo que me ajuda muito nesse começo, nesse crescimento, nesse engajamento, me ajuda, estou te implorando. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Antes da gente começar a fazer a maquiagem, eu queria mostrar pra vocês o desenho de como ela vai ser. Vai ser assim. Geralmente eu desenho a maquiagem no papel antes de colocar ela no meu rosto. Eu gosto dessa coisa do planejamento. E para essa em específico, eu me inspirei nas formas, né? As formas foram inspiradas em crustáceos, que são lagostas, caranguejo, esse tipo de bicho. E para as cores, eu me inspirei em dois peixes de Recife de coral. Eu vou botar aqui as fotos para vocês verem. Eu fiz os brincos, as próteses vão ser de papel canson. E não vamos ter prótese de massinha da Slug hoje. E vou usar as tintas líquidas da Color Make. O primeiro passo aqui na maquiagem vai ser esconder as sobrancelhas. E eu uso cola bastão para esconder. Essa daqui é da Bic. E eu gosto bastante dessa marca porque ela não embola tanto quanto algumas outras. Sobrancelhas escondidas. Eu usei o pó da Catarine Hill, que é esse pó translúcido aqui. O próximo passo agora da maquiagem vai ser esboçar todo esse desenho aqui que vai anteceder a pintura em si. Eu vou começar aqui pelos meus olhos e você pode usar um lápis branco porque fica mais fácil. Se você errar, você consegue apagar ou passar alguma coisa por cima. Eu vou logo com esse delineador preto porque a tinta vai acabar cobrindo, então tá tudo certo. Enquanto eu tava aqui me maquiando, eu comecei a pensar no que a gente poderia conversar, né, nesse vídeo. E ontem à noite, hoje é domingo, né, o dia que eu tô gravando, e ontem foi sábado, à noite a gente viu um filme aqui em casa, eu e os meus roomies, a Estela e o Totô. E na verdade, que eu revi, que eu já assisti, que é Avatar. E aí eu comecei a refleti um pouco sobre a mensagem do filme e me lembrou uma reflexão de uma filósofa que eu gosto bastante, que é a Lúcia Helena Galvão. Essa reflexão da Lúcia é sobre o nosso egoísmo, né? E no filme do Avatar isso é tão evidenciado quanto o ser humano é egoísta, ele não consegue, né, enxergar as coisas além dos próprios interesses que ele tem nessas coisas. E a Lucilena faz uma reflexão sobre o egoísmo muito interessante, comparando a questão do macrocosmo e do microcosmo com o ser humano e as nossas células. Antes da gente avançar nessa reflexão, é importante entender os conceitos de macrocosmo e de microcosmo. Primeira coisa do macro e do micro. As nossas células, em relação a nós, como indivíduos, são microcosmos e nós somos o macro. Essa questão de correspondência se repete com o universo em si. Se a gente para analisar algumas coisas do nosso organismo, do corpo humano, você consegue aplicar qualitativamente em outras coisas do universo e vice-versa. Essa correspondência qualitativa está interligada com essa coisa do macrocosmos e do microcosmos. E essa correspondência é possível da gente observar olhando com atenção para a natureza em si, porque se você pega as nossas veias, elas têm uma semelhança muito grande com raízes de plantas, com relâmpagos. Então, no visual em si, você já consegue observar essa correspondência, além do funcional e outras esferas, né? Compreendida essa questão do microcosmos e do macrocosmos, agora vamos começar a pensar sobre as nossas células. O corpo humano é formado por muitas células, certo? E cada célula do nosso corpo tem consciência da sua essência e da sua identidade. Elas sabem que juntas elas compõem uma unidade viva muito maior do que ela enquanto indivíduo. Com essa base, com essa consciência da essência dela, ela sabe que toda ação que ela vai desenvolver
tem que ser em benefício desse todo que ela compõe. Agora pensa aqui comigo, o que é que aconteceria se porventura uma única célula desse corpo esquecesse da sua identidade e da sua essência, de que compõe um todo vivo, e começasse a ser egoísta, agindo e pensando somente no seu próprio benefício? Dentro do nosso corpo, o que é que isso ia virar? Se você respondeu um câncer, você acertou. Vocês conseguem então perceber que o egoísmo dessa única célula está pouco a pouco matando esse todo do qual ela faz parte? Agora, voltando aos conceitos de micro e de macro, as células em relação a nós seres humanos são um microcosmos e nós somos o macrocosmos dessas células. Será que nós também não temos um macrocosmos onde nós seres humanos somos o micro? Talvez nós somos uma das infinidades das células que existem no planeta Terra, onde o planeta Terra é o macrocosmos e nós somos o micro em relação a ele. Da mesma forma que uma célula egoísta está pouco a pouco matando o todo o qual ela compõe, que é um corpo, nosso egoísmo também pode estar matando pouco a pouco o todo que a gente compõe, que no caso seria o planeta. Com base nessa reflexão, que é da Lúcia Helena Galvão, que eu já citei anteriormente, outro dia nos stories eu estava falando com vocês sobre isso e comecei a pensar que talvez, será que os vírus não são uma forma do nosso egoísmo destrutivo materializado nesse plano? Algo que a gente emana e se volta contra nós mesmos? Se tivéssemos a plena consciência de que nós, como indivíduos, juntos compomos uma unidade viva maior, o mundo em que a gente vive seria um lugar muito melhor. Disso eu tenho certeza absoluta. Eu acho que essa plena consciência de que nós somos uma parte que compõe um todo é a principal diferença entre os seres do filme Avatar e entre nós seres humanos. Bom, vamos aqui então recapitular um pouquinho sobre o filme do Avatar. Ele se passa no ano de 2154, num planeta que se chama Pandora. O contexto na Terra é que o ser humano destruiu completamente a natureza e eles estão no planeta Pandora por conta de um minério, que ele é muito valioso e ele é um ótimo condutor. Com isso, eles mandam equipes de cientistas, de militares para conquistar ali aquele planeta, e que é habitado por uma raça humanoide chamada Na'vi, que são aqueles seres azuis. Esses seres azuis, eles têm uma conexão com a natureza muito intensa, eles têm uma relação extrema, assim, direta, de sentir, de relembrar, de valorizar, de ver, de perceber. E com essa relação sagrada que eles têm com a natureza, é impossível que eles deem esse minério que os seres humanos estão pedindo, porque esses minérios estão exatamente debaixo de uma árvore, que é onde eles moram, que é o lugar mais sagrado para eles. E é nesse contexto de polaridades extremas que entra o nosso personagem principal, que é o Jake Sully, que é um ex-veterano de guerra que cai lá de paraquedas, e é justamente ele que consegue travar contato com os Na'vi. E ele é um personagem que ele tá no meio de uma ponte e de comunicação entre todos esses extremos, com os cientistas, com os Na'vi e com os militares. Com a convivência ali com os Na'vi, ele percebe a veracidade da relação sagrada entre a floresta e o povo Na'vi. Então, de início, que ele tinha sido enviado para aprender os costumes deles e tudo mais, para passar para os militares, ele passa a ficar do lado dos Na'vi, porque ele entendeu que aquilo era real e o quão importante a floresta era para eles, era a vida deles. E aqui fica a reflexão da importância de pessoas e de figuras que consigam comunicar opostos e harmonizar as coisas. E comunicar no sentido de haver troca, não quer dizer que você concorde, mas que você se comunique, que você entenda o que o outro está dizendo e o que o outro quer. E reassistindo a esse filme ontem, eu percebi o quanto esse filme é sobre comunicação na questão da troca mesmo. Os Na'vi, eles têm uma coisa que eles falam I see you, tipo, eu te vejo, eu te percebo, eu te sinto. E comunicação, de uma certa forma, gera conexão, de você entender e se conectar com aquela outra pessoa, aquele outro ser, com alguma outra coisa que não seja você. Toda essa comunicação e essa conexão que tinha no planeta Pandora gerou nos seres vivos uma adaptação evolutiva, que é o surgimento de um órgão de conexão de corpos. Eu não sei se vocês se recordam, mas na parte de trás assim da cabeça dos Na'vi tinha uma trança. E na ponta dessa trança tinha como se fossem uns tentáculos que eles se ligavam entre eles ou com outros animais.
E tem até uma cena bem legal, assim, do Jake, quando ele se liga com um cavalo, e aí ele sente a respiração, a força das pernas daquele animal. Eu acho que toda essa conexão que eles tinham com a natureza e com o outro gerava uma consciência de que eles faziam parte de um todo que era muito maior do que eles. E os Na'vi chamavam esse todo de Eywa, que era a deusa mãe, criadora de toda a vida no planeta deles. Eu confesso que depois de ver o filme, eu fiquei um pouquinho triste e angustiado de pensar como o ser humano perdeu essa relação sagrada com a mãe natureza, né, com a terra, e achei tão bonito essa relação, mesmo que fictícia, dos Na'vi com a mãe natureza deles, e fiquei imaginando como seria a terra nesse paraíso, assim, cheio de natureza, e o ser humano sabendo conviver entre si, sabe, entre nós mesmos e entre os outros seres, sem destruir a vida e nem a si mesmo. Talvez isso tudo que eu disse seja uma grande utopia, mas eu acho importante que a gente mantenha esses ideais como uma direção e entender que passos a gente deve dar para chegar nesse lugar que a gente deseja. Um ideal de humanidade mesmo, sabe? Um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, apareceu no meu feed do Instagram um vídeo da Elke Maravilha, que eu amo de paixão, e ela tava falando uma coisa que tem a ver com a dessacralização da vida, e eu acho que é super pertinente para essas reflexões que a gente teve aqui no vídeo. E ela dizia que quando o ser humano via o mar como um deus, como sagrado, ele não poluía o mar. Quando ele via a floresta como um deus, como sagrado, ele não desmatava a floresta. E como nada mais é sagrado, a gente vê como as coisas estão hoje, né? Tô aqui chegando no fim dessa maquiagem. Eu vou terminar de fazer os últimos detalhes e vocês vão ver agora como ficou. Terminei finalmente, depois de quase 10 horas aqui maquiando. Com pausas, claro, parei pra comer. Esse foi o resultado. Eu fiz esses brincos, como eu tinha comentado antes. E fiz unhas também, gente, olha! Unha dá um acabamento, né? Como já diz a minha amiga Shade. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de criar essa maquiagem. E achei que ficou bem parecido com o desenho, né? Vocês acharam? Tá bem semelhante, né? Bom, pra gente ir finalizando aqui esse vídeo, só pra complementar uma última coisa que eu disse sobre a Elke Maravilha, ela também comentava algo sobre a religião. Religião vem do latim, que é religare, que é se reconectar com a natureza. É muito necessário que a gente se reconecte com esse sagrado, com esse divino, para que a gente também possa encontrar até mesmo o nosso próprio lugar no mundo enquanto ser humano. Eu sou uma pessoa bastante idealista. Eu acredito que a gente tem o poder de mudar o mundo, acredito no ser humano e acredito na humanidade. Eu espero que a gente possa acordar desse sonho ruim e finalmente poder se reconectar com a nossa força criadora, com a nossa mãe natureza. E dessa forma, poder expandir a nossa consciência e finalmente perceber que a gente faz parte de um todo muito maior. Se você gostou desse vídeo, curta aqui que vai me ajudar bastante com o engajamento, se inscreva no meu canal, comenta o que você achou, compartilhe suas ideias, eu gosto bastante dessa troca e desse diálogo que a gente tem aqui nas redes sociais. Me siga no Instagram, que é @coitsonoda. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Ah! Eu já ia me esquecendo de mostrar pra vocês como fica na luz negra. Beijo, fui!